E o INSS confirmou que irá intensificar o pente fino em alguns benefícios do INSS agora no ano de 2026. Para isso, eu vim conversar com a doutora Soraya Andrade, que é especialista em Direito Previdenciário. Doutora Soraya, boa tarde. Quais são os benefícios que estão na mira do INSS nesse ano? Boa tarde, é um prazer estar aqui com você. E, infelizmente, todos os anos os beneficiários do INSS sofrem, né, com esse possível chamamento recorrente, cada vez mais o número de benefícios cessados só aumenta, e os benefícios que podem estar sofrendo essa revisão são especialmente os benefícios por incapacidade, onde eu posso destacar o auxílio-doença. Tem muita gente que vem recebendo há muito tempo sem sofrer revisão, pode ser chamado. Também as pessoas aposentadas por invalidez, a hoje chamada aposentadoria por incapacidade permanente. As pessoas às vezes acreditam que por ter a aposentadoria, o termo aposentadoria seja para sempre, mas não, ela também pode sofrer revisão. E além desses dois benefícios previdenciários por incapacidade, os benefícios assistenciais, que são os chamados BPC, benefício de prestação continuada, LOAS, como é chamado popularmente, são os que mais são chamados e os que correm risco de sofrer revisão. Doutora Soraya, o INSS, pelo menos é o que diz o INSS, o pente fino é para evitar fraudes e pagamentos indevidos. Isso procede, isso ocorre? Em tese, sim. Eu que sou advogada militante na área de direito previdenciário, a gente vê muitas injustiças acontecendo. Então, o que seria para evitar fraudes, o que seria muitas vezes para evitar esses pagamentos indevidos nos cofres públicos, acaba por muitas vezes cometer grandes injustiças. Nós temos pessoas afastadas da atividade remunerada profissional há muitos anos. Essa semana mesmo vieram vários casos aqui de pessoas que recebem BPC há 20 anos, 25, 30 anos. Essas cartinhas estão chegando agora de forma recorrente, ou os benefícios estão sendo bloqueados, suspensos, e a pessoa procura o INSS e vê lá que tem uma perícia para marcar. Então, assim, nem sempre é uma irregularidade. Às vezes, a perícia nem sempre é justa, às vezes não dá tempo de preparar uma documentação médica adequada, porque a pessoa não está nessa expectativa de ser chamado. Então, nem sempre há justiça nessa revisão, na minha opinião, e é o que eu acompanho aqui corriqueiramente. E por isso a necessidade, né? E como é bom a gente poder contar com a justiça para estar desfazendo essas decisões administrativas que muitas vezes não são corretas, justas. Doutora Soraya, agora, como que o segurado, tanto de BPC, enfim, o segurado em geral do INSS, como é que ele fica sabendo da convocação, caso ele seja convocado para o pente fino? É importante falar sobre isso, porque muitas das vezes as pessoas caem em golpe. E a INSS não entra em contato com você via WhatsApp, pedindo documentações ou algum pagamento, pode acontecer, os golpes estão aí para isso. Então, sempre por meios oficiais. Hoje em dia, todo beneficiário é importante ter o aplicativo do Meu INSS instalado no seu celular, para que o INSS possa estar se comunicando com você, pode ser via SMS também, né? E pode chegar a famosa cartinha, ou simplesmente você ser surpreendido com o bloqueio do seu pagamento. Você vai receber, chega aquele mês fatídico e o dinheiro não sai. Quando você vai lá no INSS, e se você abrir o aplicativo, imediatamente você já vai verificar que está com uma reavaliação do seu benefício. Muitos casos precisa apresentar defesa em 30 dias ou marcar perícia em até 30 dias. Essa pergunta, eu avisei uma pessoa que eu iria falar sobre o pente fino e pediu para perguntar, pergunte à doutora Soraya, a pessoa que teve o auxílio-doença prorrogado, ela também pode estar na mira do pente fino? Não, esses benefícios por incapacidade temporária, já com prazo prefixado, e os que são concedidos na atualidade, eles não O são. auxílio-doença. O auxílio-doença, ele é por incapacidade temporária, ele já tem um prazo para acabar. E aí ele já tem um período da sua prorrogação que já vai permitir uma reavaliação constante. Então, esse auxílio-doença, ele não deve passar por revisões. O auxílio-doença é concedido há muitos anos,
que antes se concedia auxílio-doença sem data de cessação. Hoje isso não acontece. Hoje o auxílio-doença realmente exerce o seu caráter de benefício temporário. Você dá a entrada no benefício, já tem a data de cessação e você tem 15 dias para marcar essa perícia de prorrogação. Então, nessa própria perícia, já serve como uma forma do INSS estar reavaliando se o segurado mantém ou não a incapacidade para o trabalho. Perfeito, então você pode ficar tranquilo. Doutora Soraya, quem vai ficar de fora? A gente sabe que o pente fino, ele não passa em alguns tipos de pessoas que seguem determinados critérios. Quem está livre do pente fino? Pessoas que já estão aposentadas há mais de 15 anos, idosos com mais de 65 anos não podem sofrer mais essa revisão. E se forem, tem a justiça para estar aí entrando com mandado de segurança, com um pedido na Justiça Federal. E as aposentadorias por idade e as aposentadorias por tempo de contribuição. As pensões por morte ainda não estão sendo revisionadas, não estão entrando ainda nesse pente fino. Então, essas pessoas podem dormir com um pouquinho mais de tranquilidade. E uma dica de ouro para evitar, se é que tem como evitar o pente fino. Qual dica a doutora daria? Primeiramente, manter sempre os seus cadastros atualizados. O INSS ele não avalia pessoas, ele avalia cadastros. Então, se tiver tudo ok lá, principalmente no seu cadastro único, para você que é beneficiário de BPC, você que recebe LOAS, é muito importante que o seu cadastro único esteja devidamente atualizado, que só tenha realmente as pessoas do seu grupo familiar. Às vezes tem gente que bota um tio que tem um benefício, bota um sobrinho, não sei o quê, e às vezes dá uma confusão. Então, cadastro único atualizado, sem alteração de renda, né? O governo também vai intensificar essa questão de movimentação via Pix. Tem gente que acha que pode estar fazendo grandes movimentações em Pix e ao mesmo tempo recebendo um benefício assistencial que é para pessoas de baixa renda, e isso o governo vai começar a controlar muito mais a partir desse ano de 2026. Então, assim, é interessante você manter seu cadastro atualizado diante do INSS, né, com número de telefone, endereço correto. Tem gente que teve um benefício há 10 anos atrás, morava até em outro estado e não atualiza seu cadastro diante do INSS. Então, atualização cadastral do INSS, do cadastro único. E é interessante que, mesmo você já estando aposentado por incapacidade, você mantenha regularmente, pelo menos anualmente, uma ida ao médico para manter uma documentação médica sempre atualizada, né? Para que, se você for chamado, você já tenha um contexto probatório bem robusto. Doutora Soraya, mas eu sou idoso, eu sou idosa, eu não entendo nada de internet, não sei mexer no aplicativo. Nessa hora é importante o neto, o filho ou um tutor que cuide daquela pessoa prestar atenção nesses detalhes, né? Ter acesso à internet, baixar o aplicativo, manter atualizado ou mesmo um site. Essa foi a doutora Soraya e eu sou Youssef Assaf. Doutora Soraya, muito obrigado por ter tirado as dúvidas. Espero poder conversar com você mais vezes. Tenha uma excelente tarde, um ótimo fim de semana que está quase chegando. Muito obrigada, é sempre um prazer e com certeza estamos sempre abertos a estar levando informações, esclarecimentos. A verdade e o conhecimento é libertador. Então, sempre que a gente puder atuar dessa forma, esclarecendo e ajudando a população, estaremos aqui à disposição.